Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje, você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E nossa equipe apurou junto ao MPRJ uma série de irregularidades nas licenças ambientais do Comperj, que causaram danos cuja reparação chega a 7 bilhões e meio de reais. E aqui no estúdio, para o segundo programa sobre mediação de conflitos, eu vou receber a Procuradora de Justiça, Ana Maria de Masi, ela que é coordenadora do Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, o CMEAR do MPRJ. E vou receber também o desembargador César Felipe Cury, que é presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC do TJRJ. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E a nossa equipe do MP Cidadão apurou junto ao MPRJ uma série de irregularidades nas licenças ambientais do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Confira a reportagem. O MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Itaboraí, ajuizou 5 ações civis públicas para irregularidades em empreendimentos ligados ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apurou que 106 licenças ambientais foram concedidas ilegalmente ao Comperj, o que causou danos morais, materiais, ambientais, sociais e à saúde pública. A reparação ficou estimada em 7 bilhões e meio de reais. São réus a Petrobras, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro. As ACPs tiveram origem em 11 inquéritos civis que tramitam pelo MPRJ. De acordo com as investigações, o INEA expediu licenças ambientais de forma ilegal, sem que a Petrobras apresentasse todos os estudos, documentações e garantias necessárias para atestar a viabilidade dos empreendimentos. O Grupo de Apoio Técnico Ambiental, o GAT, do MPRJ, emitiu pareceres finais nos inquéritos civis, concluindo que o licenciamento ambiental dos empreendimentos foi feito de forma ilegal. A principal prova que nós colhemos nos inquéritos civis foi a análise de toda a documentação ambiental, de todos os estudos sobre os impactos ambientais que foram produzidos pela Petrobras e apresentados para o INEA. Portanto, o promotor ele detém o conhecimento jurídico sobre a matéria, mas o conhecimento técnico na área ambiental de geografia, geologia, engenharia, química, etc., todo esse suporte foi prestado à promotoria por meio do GAT, que é o Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público. As 5 ações civis públicas somam 1.000 páginas de petições iniciais, nas quais o MPRJ faz mais de uma centena de pedidos, além da complementação dos estudos ambientais. Esses pedidos basicamente consistem na confirmação dos pedidos feitos em sede de tutela de urgência, ou seja, os estudos complementares sobre os impactos ambientais, a nova fixação de novas condicionantes das licenças ambientais, sobretudo as medidas mitigatórias, compensatórias e reparatórias. E o Ministério Público também formulou nessas petições iniciais, alguns pedidos em favor dos municípios atingidos e da população atingida pelo Comperj. E aí a gente pode destacar o primeiro, que é a obrigação de ajudar o município na execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. Para o município de Itaboraí, para o município de Maricá, o esgotamento sanitário, o saneamento básico é uma questão importantíssima no meio ambiente, que infelizmente nesses municípios, em razão de opções políticas e de limitações orçamentárias, não vem recebido, nunca recebeu, na verdade, a devida atenção. A promotoria destaca que expediu dezenas de recomendações no curso dos inquéritos civis, bem como tentou a celebração de termo de ajustamento de conduta, mas até o momento não conseguiu celebrar o acordo. Não restou ao MPRJ outro caminho, senão ajuizar as ações civis públicas. Nós não somos contra o empreendimento. Nós reconhecemos que o empreendimento é importantíssimo, vai gerar diversos empregos na região, aumentar a arrecadação tributária, gerar desenvolvimento econômico, social. Isso tudo é muito bom para a sociedade. O que o Ministério Público vem requerer, através dessas ações civis públicas, é uma compatibilização entre esse desenvolvimento econômico e social com a sustentabilidade ambiental.
E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. Nosso primeiro destaque vem do município de Petrópolis. O MPRJ denunciou policiais militares pela prática de concussão, comércio ilegal de armas e corrupção. A denúncia contra 4 policiais militares foi feita por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis. Foram denunciados Leonardo Gonçalves Patrão, Rafael Keller Paulino, Michel Andrade Scarios de Souza e Flávio Pimentel Miguel. Contra este último pesam ainda as acusações de comércio ilegal de arma de fogo e corrupção passiva. Pelo conjunto dos crimes relatados, é requerida a prisão preventiva de todos os PMs. E o MPRJ ajuizou ação civil pública contra prefeito de Itaperuna por fraude na contratação de merenda escolar. A ACP de improbidade administrativa é contra o prefeito Marcos Vinícius de Oliveira Pinto, o secretário municipal de planejamento Leandro Bazé Levone, o ex-secretário de educação Francinei França e contra a empresa Alimentação Global Service LTDA e seus representantes, Emerson Freire Ramos e Guilherme Furtado Ramos. A ACP requer a anulação do contrato para fornecimento de merenda, além do cancelamento dos empenhos em favor da empresa, indisponibilidade de bens dos denunciados para ressarcimento dos valores pagos pelo município e multa aos réus. E para finalizar nosso Minuto MPRJ de hoje, o MPRJ denunciou o ex-vereador do Rio, Márcio Garcia, e outras 19 pessoas pelo desvio de mais de R$1 milhão durante o seu mandato parlamentar, entre os anos de 2013 e 2016. De acordo com a denúncia, o político, que é major do Corpo de Bombeiros, empregava em seu gabinete colegas e ex-colegas de corporação, além de respectivos parentes, com o objetivo de lesar o erário público. A inicial aponta a participação de outras 19 pessoas, além de Márcio, na organização criminosa. O ex-vereador, apontado como chefe da organização, empregava os denunciados como parte de sua cota parlamentar. Para ter mais informações, acesse nosso site mprj.mp.br. Até a próxima semana, José Fernandes. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. Hoje, nosso segundo programa, que nós estamos falando sobre métodos de resolução de conflitos. E para debater o assunto, nós convidamos a Procuradora de Justiça, Ana Maria de Masi, ela que é coordenadora do Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, o CMEAR do MPRJ. E eu recebo também o desembargador César Felipe Cury, que é presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos novamente ao nosso MP Cidadão. E eu queria começar esse programa aqui com a doutora Ana Maria. A senhora falasse um pouquinho para a gente o que é esse CMEAR. E existem outras experiências semelhantes pelo Brasil afora, ou o Rio de Janeiro ainda está na vanguarda desse movimento e estamos só por aqui? O Rio de Janeiro está, como centro estruturado, com a amplitude que tem, o Rio de Janeiro ele é pioneiro em termos nacionais. Existem outras experiências em outros estados, também muito exitosas, muito valorosas, mas elas normalmente ficam em algumas áreas delimitadas de atuação. Nós atuamos em todas as áreas de expertise: idoso, meio ambiente, educação, criminal, violência, em todas as áreas. E como é que foi essa ligação com o Poder Judiciário? Nós fizemos um convênio, foi no ano de 2012, se eu não me engano, nós fizemos um convênio para criar um corredor expresso para que tanto os acordos eventualmente obtidos nas atuações de mediação pelos facilitadores do TJ, como os nossos, pudessem contar com essa rapidez.
quando eles obtêm um acordo que necessita que o Ministério Público fale, se já houver um promotor de justiça natural, nós entramos em contato com eles e assessoramos em termos da mediação. E se o TJ também precisar, e se nós precisarmos também enviar um acordo para ser homologado pelo TJ, ele conta com esse corredor expresso. Sim, doutor César, como é que foi a receptividade do no Poder Judiciário dessas iniciativas e como é que é esse trabalho no PMEC do senhor? Bom, essa é uma construção de longo prazo, né? Nós vamos precisar mudar uma cultura, uma tradição. Nós, do Judiciário, eu costumo dizer que a gente está muito acostumado a lidar com o passado. A gente julga os fatos passados, a gente usa leis passadas, toda a jurisprudência que a gente usa também é passado, e há uma falta de perspectiva. O juiz brasileiro não é um juiz consequencialista, não é um juiz pragmático, de perceber quais são os impactos da sua decisão na vida futura das pessoas envolvidas. Com a mediação, nós começamos a mudar essa cultura, estamos apresentando isso aos magistrados. O fato é que, por decisão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, desde 2010, todos os tribunais brasileiros têm um núcleo de mediação, um núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos e cidadania. Então, isso foi um fator extremamente relevante para que essa cultura começasse a ser disseminada internamente nos tribunais. O núcleo de mediação do Tribunal de Justiça, ele já tem algum tempo, ele vem se estruturando ao longo dos anos. Eu particularmente, já estou na quarta gestão da administração no núcleo de mediação, então já houve tempo suficiente para uma estruturação adequada, muito embora nós tenhamos ainda muito caminho pela frente, e para a disponibilização de muitos serviços, em todas as áreas praticamente. Então, nós já tivemos algumas conquistas que são referenciais. Por exemplo, uma das nossas experiências mais exitosas é da Casa da Família, em que os conflitos das relações familiares, nas suas mais diversas composições, são tratados numa esteira de procedimentos que não tem nenhuma semelhança com o processo judicial. Na verdade, são abordagens diferentes, abordagens de cunho sociológico, em que as pessoas são acolhidas, são ouvidas, os conflitos são identificados e são oferecidos os métodos que são adequados para o tratamento de cada conflito. Como é que é isso, doutor César, assim, a estruturação disso? Por exemplo, alguém que tem um conflito na família, né, envolvendo idoso, por exemplo, guarda de idoso, enfim, mas no município de São Gonçalo, ele tem que vir para um centro específico ou isso já começa a ser descentralizado? Então, nós fizemos uma experiência piloto que começou na comarca de Santa Cruz, aqui na Zona Oeste. Durante 1 ano e 8 meses, nós implementamos os serviços da Casa da Família, no início com alguma resistência pela falta de conhecimento da população e dos advogados, mas que houve um rápido aprendizado. E as pessoas passaram a procurar a Casa da Família, do Centro de Mediação de Santa Cruz, para tratar dos seus conflitos até sem o processo judicial. O êxito dessa Casa da Família foi tamanho, um índice de aprovação de quase 100%, de mais de 96% de solução de conflitos, que nós ampliamos e levamos a outras comarcas. A última nós inauguramos semana passada foi na regional da Leopoldina, onde o Centro de Solução de Conflitos também conta com uma Casa da Família. Então, as pessoas que têm interesse em prevenir, tratar e solucionar de forma consensual conflitos relacionados à situação familiar podem procurar uma das nossas 4 Casas da Família, em Bangu, Belford Roxo, Santa Cruz e Leopoldina. Em breve nós vamos estar expandindo com a instalação de novas Casas da Família, uma delas já é prevista para a Barra da Tijuca. Doutora Ana Maria, para finalizar esse bloco, qual é o perfil desse facilitador, da pessoa que vai ajudar a mediar esse conflito? Esse facilitador ele tem que ser capacitado, né? Não basta ele achar, eu tenho um dom natural, eu vou empiricamente. Existem técnicas adequadas para que a gente possa conduzir uma situação de conflito para uma situação de diálogo e construção de consenso.
né? Então, é assim, você tem pessoas que às vezes são naturalmente vocacionadas, que são pessoas mais calmas, que têm uma boa escuta, mas existem as técnicas que têm de ser aprimoradas e esse profissional ele tem que ser capacitado. Não é no achismo, não é no empirismo, é uma capacitação. Olha, a gente vai falar um pouco mais sobre essa capacitação, mas a gente tem que fazer agora um pequeno intervalo. Mas olha, o programa está muito interessante, a gente espera você já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, né? Hoje nós estamos fazendo o segundo programa sobre mediação de conflitos, né? Muitas coisas aqui que foram colocadas pelos nossos convidados são extremamente revolucionárias em se tratando de estrutura, né? De Poder Judiciário e Ministério Público no Brasil. Queria voltar aqui com a doutora Ana Maria. Tem duas questões, doutora Maria. No intervalo nós estamos falando da interiorização, né? O que é isso e se essa metodologia, esse conhecimento não deveria ser implementado desde as bases, né? Desde as faculdades de Direito, porque nós que fizemos Direito, vocês todos estão acompanhando os programas na TV Justiça, que tem formação nessa área, ou que estão tendo formação nesse momento, né? A gente não aprende isso nas faculdades. Qual a opinião da senhora? Zé Fernando, a primeira parte da sua pergunta é a interiorização. Nós começamos agora, já temos um grande número de pessoas capacitadas aqui na capital e na grande capital, nós começamos a interiorizar. Então, nós já capacitamos mais de 40 pessoas no núcleo de Piraí e Volta Redonda, outras tantas em São Gonçalo e Niterói, e estamos partindo com São Gonçalo e Niterói para que eles criem núcleos ligados ao Ministério Público, núcleos aos quais a gente possa dar apoio e supervisão. Porque essa é uma política pública que ela tem que ser difundida, ela está muito longe de chegar no ponto ótimo que ela tem que chegar. Né? E para isso é necessário as parcerias que a gente desenvolve, que a gente tem com o TJ, que a gente tem com outros atores que também trabalham com mediação, porque a gente tem que mudar uma visão de mundo, uma visão de como é o seu papel no mundo e como é o seu papel nas suas próprias relações. Para isso é preciso que as pessoas elas tenham um empoderamento de equacionar as questões nas quais elas se encontram. Né? Então, a gente está divulgando, tem previsão também para Campos, para a grande região de Campos, para Itaperuna, capacitamos o MP de Sergipe, estamos em tratativas para capacitar o MP do Acre, do Maranhão também, porque o que a gente entende? Essa expertise que a gente conseguiu atingir, ela é uma expertise que tem que ser partilhada. Porque a gente quer um país que seja um país de pessoas maduras, de pessoas bem resolvidas. Uma sociedade feliz é uma sociedade de pessoas bem resolvidas. No preâmbulo da nossa Constituição, diz que a nossa sociedade, o nosso país, ele é voltado para a paz, na ordem interna e na ordem internacional. Como é que você consegue paz? Você consegue paz na medida em que você ensina as pessoas a conversar e a dialogar. Tem que mudar não só nas faculdades, tem que mudar desde o ensino básico no colégio, né? Você tem que ensinar uma criança, você ensina uma criança a ser cidadã. Como é que eu vou ensiná-la a ser cidadã? Ensinando a ter responsabilidades. Um cidadão não tem só direitos, ele tem direitos, deveres e obrigações. Ele tem que saber conversar, ele tem que saber dialogar, ele tem que saber construir soluções. E isso é uma questão de educação. Sim. Educação é a solução. Doutor César, nós estamos numa sociedade virtual, né? O trabalho que vocês estão desenvolvendo no NUPEMEC trabalha com essa perspectiva também de trazer essas tecnologias, essas ferramentas para ajudar a dirimir conflitos? Sem dúvida. Acho que o futuro é inegável, né? Vai passar pela informatização, pela inteligência artificial. E essas novidades chegam também na esfera judiciária e na esfera jurídica privada das pessoas. Todos nós hoje somos usuários, né, indispensavelmente, dos sistemas virtuais de comunicação e fazemos praticamente tudo com eles. Na solução de conflitos isso também chega. Nós estamos caminhando para a implementação de sistemas online para a solução de conflitos dentro do tribunal e temos uma primeira experiência pioneira também lá na comarca da Leopoldina, na regional da Leopoldina, um aplicativo construído pelos nossos próprios servidores e que foi inaugurado semana passada, chama-se Justiça Digital, em que o cidadão que tem algum tipo de conflito
da comodidade da sua casa, ou do seu celular, tablet ou computador, pode acessar via aplicativo o sistema que vai proporcionar o encontro das partes, intermediado por um facilitador para tratamento e solução de seus conflitos. Além disso, a rede de solução de conflitos ela não é formada apenas pelos órgãos públicos oficiais. Ao contrário, o que nós queremos é desjudicializar. Por isso, nós contamos com uma rede social formada por mediadores privados autônomos, advogados colaborativos, que são aqueles que não litigam, mas buscam a solução consensual, e também as câmaras privadas de solução de conflitos. Essas câmaras podem ser presenciais, físicas, ou podem ser digitais, as chamadas Online Dispute Resolution, ou Sistema de Solução de Conflitos Online. Nós temos algumas dessas câmaras credenciadas pelo Tribunal de Justiça e as partes podem acessar esses sistemas online para ali, naquele ambiente virtual, à distância, com toda a comodidade, tratar e resolver os seus conflitos. Sejam esses conflitos com órgãos públicos, sejam com empresas privadas, concessionárias de serviços públicos, ou sejam conflitos interpessoais simples. Além disso, nós temos 2 grandes sistemas digitais públicos oferecidos ao cidadão, que é a mediação digital do CNJ e o consumidor.gov, mais voltado para as relações de consumo, da Secretaria da Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, que estão absolutamente disponíveis e têm índices de resolutividade excelentes. E o principal, são gratuitos. São gratuitos. Então, acho que a população, se conhecer e experimentar, vai reconhecer que essas opções são muito melhores, em muitos casos, para tratar, prevenir, resolver, tratar o seu conflito, do que a via clássica do judiciário, que está lá, para aqueles conflitos que, uma vez ultrapassados esses filtros sociais, tenham mesmo que ser resolvidos por um juiz. Doutora Ana Maria, e a efetividade dessas composições? Elas são duráveis? O conflito ele é apenas aplacado momentaneamente, lá na frente ele volta a eclodir novamente? Não. Por isso que o facilitador tem que ser uma pessoa capacitada, né? Você pode construir um acordo com as partes que seja provisório, para você monitorar para ver as adequações. Você pode construir acordos definitivos e esses acordos são monitorados para a gente justamente ver a efetividade e ver essa necessidade de reabrir a esfera de diálogo para que eles possam ser otimizados em eventuais pontos que estejam mais delicados. É uma métrica importante para o facilitador, um monitoramento do acordo. É bom ressaltar, né, Ana, para o nosso telespectador, que os acordos construídos pelas próprias partes têm uma taxa de efetividade muito maior do que as decisões judiciais. Se a gente pegar os índices de efetividade das decisões judiciais, nós vamos ver pelos relatórios do CNJ que a grande parte da inefetividade das decisões judiciais são posteriores à sentença, ou seja, na fase de execução. Você tem a sentença, mas não consegue implementar. Você não pacificou o outro lado, não pacificou o conflito. E é preciso fazer uma distinção, que a gente sempre conversa sobre isso, a gente faz essa distinção com bastante frequência, que normalmente o cidadão comum que não é um técnico do direito não consegue reconhecer. Há uma distinção entre o conflito real, sociológico, e o conflito judiciário, jurídico. Aquele conflito sociológico, até que ele saia das partes, passe por um advogado que traduza aquilo em linguagem jurídica, que vá para uma linguagem processual para ser resolvida por um juiz, há uma distância muito grande. E nem sempre essas ferramentas jurídicas e judiciárias são adequadas para tratar determinados tipos de conflitos sociológicos. Elas simplesmente não encaixam. Um dos exemplos mais evidentes disso talvez sejam os conflitos de natureza familiar, em que há um forte componente relacional, de natureza subjetiva, além dos aspectos objetivos, que a sentença sozinha muitas vezes não consegue resolver. Até às vezes pode aguçar, né? Aprofundar, né? Agudiza, com frequência agudiza. Então, o processo é resolvido porque o juiz e o advogado, o promotor e o defensor, são profissionais jurídicos. Mas o conflito sociológico, esses profissionais jurídicos não conseguem tratar. E esse conflito não fica pacificado e ele reincide.
Gente, olha, o programa está muito bacana, né? A gente fica muito orgulhoso de estar fazendo parte desse projeto, né? Está levando até você, prezado telespectador internauta, né? Essas questões fundamentais para a gente ter um país melhor. Mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Procuradora de Justiça, Ana Maria de Masi, ela que é coordenadora do Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, o CEMEAR do MP aqui do Rio de Janeiro, e do desembargador César Felipe Cury, que é presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, do TJRJ. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço, até lá!